algoritmos proprietários, trazendo mais eficiência para a cadeia de valor. Seja bem-vindo, Vinícius. Chamo agora ao palco Dalmer Sela, CEO da Power of Data, mais conhecido como Cabeção. Dalmer acredita que engenharia de dados, modelos preditivos e IA geram resultado no balanço para as empresas e fundou a Power of Data para democratizar e viabilizar estas construções em escala. Também fundou a Pod Academy para capacitar pessoas nessas carreiras. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Opa, é isso, obrigado. Bom, pessoal, para dar contexto aqui e para fomentar o assunto nosso, do que a gente quer deixar de recado e ver a contribuição dos nossos convidados, eu preparei uns poucos slides para nos provocar da situação específica da qual nós estamos vivendo nesse momento, né? A primeira delas é, muitos dos que participaram ou estão engajados em um projeto de IA mais corporativo já deve ter se deparado com os custos, né? Os custos são razoavelmente elevados ainda nesse momento da história. E tem um dilema aqui, claro, né? O que um operador, né? Uma pessoa ou uma IA que fala absolutamente de qualquer assunto vai agregar na cadeia de valor da minha empresa, né? Se eu contrato um vendedor, naturalmente eu procuro treiná-lo sobre a minha empresa e sobre os meus produtos, dar acesso a ele às informações dos meus clientes, né? Se eu estou num cenário de cobrança, né, muito importante que o cobrador, né, o operador da cobrança tenha clareza do relacionamento desse cliente ao longo do tempo, do score dele, o collection score, por exemplo, da probabilidade de pagamento em 30 dias, em 60, 90 dias, coisas desse tipo, né? Do que está aprovado na empresa para pegar e fazer um acordo em termos de redução de valor, em termos de parcelamento e etc. E a provocação que fica aqui clara é, tá bom, e se eu colocar um cobrador sem nenhum contexto desse, um vendedor sem nenhum contexto desse, um atendente sem nenhum contexto desse, ou seja, uma IA desconectada? Além do preço que a gente sabe, né? O que ela me traz de valor? Será que me traz algum valor? O segundo ponto é sobre uma jornada aqui de decisão nossa, né? Estamos numa indústria tradicional que tem, por princípio, boa gestão, mas também tem sido disruptada nos últimos tempos, né? Nós temos visto fintechs entrando com um poder de crescimento acelerado. Nós vimos o Nubank surpreender, nós estamos vendo o PicPay ganhar relevância, entre outras questões. Nesse momento da história, né, um gráfico que mostra que em plena transformação digital, esse assunto está menos relevante ou está perdendo a relevância versus a busca por inteligência artificial generativa, será que não nos mostra um caminho de prioridade ou como a população e, consequentemente, nossos competidores estão se movendo, se planejando, despertando interesse para o que vão fazer como próximos passos? Né? Um terceiro ponto é uma provocação clara, né? Por que eu vou preencher um form se eu posso conversar com alguém que me conhece, que tem empatia por mim e que me atende assíncrono? Por que eu tenho que ficar preenchendo um form nesse momento? Né? O quanto fez de diferença o app do Nubank ser mais simples para o crescimento dele? Será que foi muito relevante versus processo burocrático de ir numa agência, de entregar documento, de preencher formulários? O que nós vamos fazer agora pelos nossos clientes, né? Qual é o risco de mantermos formulários? E uma reflexão aqui de como é no nosso dia a dia. Hora que nós precisamos de um vendedor, nós contratamos um oráculo ou um vendedor?
A hora que precisamos de um médico pediatra, contratamos um médico pediatra ou um oráculo. O que eu estou querendo dizer aqui? Na nossa sociedade está bem segmentada e especializada em profissionais com habilidades específicas para funções específicas, né? Apesar do ChatGPT e outros grandes modelos de linguagem, né, os LLM, serem gigantescos e impressionantes, no dia a dia, qual sentido faz ter um gasto extra por usar um grande modelo que é capaz de falar de engenharia, medicina, se eu só quero vender meu produto de crédito consignado? Para que esse custo, qual o benefício e se isso é mais eficiente do que um vendedor treinado no produto específico? Né? E remontando a apresentação que o Bruno Jardim fez de manhã, a demonstração que está lá no stand, né? Do que é o nosso entendimento da IA. A IA na ponta, mas bebendo dos dados do Data Lake para conhecer o cliente, dos modelos para saber a probabilidade dos eventos e interesse daquela pessoa, do motor de decisão para ser um guarda-reio de respeitar a estratégia da empresa, nunca oferecer algo que não pode cumprir, nem a mais nem a menos do que a gestão aprovou e planejou para a saúde financeira do produto, né? Essa é a nossa interpretação macro que a gente trouxe aqui de manhã. E para a conversa, né, o Kuma, com uma experiência gigante de crédito Brasil, fora do Brasil, América Latina também, né, Kuma? E o Vinícius, um jovem empreendedor fissurado por tecnologia, que descreve aqui claramente: procuro tecnologia para pôr em escala, vendo esse mundo fervendo de IA e com projetos de IA, inclusive conosco, com a Power of Data. Para quê? Para trazer insights para vocês, para trazer ideias e um norte de como prosseguir, né? Como próximos passos. Então, bem-vindos aqui os meus convidados. Obrigado. Se puderem fazer um comentário geral, talvez numa visão macro de 2, 3 minutos sobre a visão de vocês. E depois o que eu pretendo é abrir cada ponto para a gente poder fazer um detalhamento específico desses, no intuito de trazer 2 pontos de vista complementares para o nosso público. Bom, os mais jovens antes. Os mais jovens, jovens velhos. Vou chegar em casa feliz para minha esposa, hein? E, bom, acho que início eu acho que é bem importante nivelar um pouco a conversa de inteligência artificial, né? Porque bem ou mal, tendo entrado mais em contato, né? Não nos bancos, mas no ecossistema financeiro, em mudar, né, regras de negócio, fazer modelos e por aí, já eu comecei de fato em 2016. Né, quando na época eu era sócio da Magnet, que era uma gestora digital que fazia investimento para carteira de investidores, e naquela época eu acho que o que a gente fazia já era inteligência artificial, só que a única diferença é que ao invés de eu poder rodar um modelo num prompt do ChatGPT, eu tinha que contratar quase 100 funcionários, né, de cientistas de dados, engenheiros e por aí vai. Então, assim, eu sempre gosto de introduzir essa conversa de inteligência artificial nivelando um pouco o que é a inteligência, né? Seja para a pessoa que está em negócios, seja para a pessoa que está na própria tecnologia, até como uma forma de simplificar. Eu acho que assim, é a combinação de infraestrutura, inteligência e dados. Né? E aí acho que assim, nos últimos 10 anos, fora do ambiente financeiro, né? Acho que assim, o que a gente que está mais no lado, né, hora de investimento, hora da operação, vê, né? Você vê uma democratização muito grande no acesso da infraestrutura. Né? Então, se a nuvem trouxe esse acesso também, né, e formas mais amigáveis de distribuição dos players, né, no globo inteiro, não restrito só a rodar num servidor, você tem uma disrupção de você conseguir ter acessibilidade, democratização, que foi muito positiva aos modelos, né, de ChatGPT e todas as outras inteligências que já estavam rodando por ali. Então isso eu acho que é muito benéfico. Agora, na parte da inteligência, eu acho que tem uma primeira camada, que é uma barreira de entrada, que você precisa entender do negócio.
Então, se eu vou modelar hoje uma política de crédito, né, num branco, acho que a brincadeira que eu escuto dos banqueiros que eu já trabalhei é que para fazer crédito você tem cabelo branco, né? Então, acho que eu não estou escrevendo nem consórcio, né? Então, assim, no final do dia, eu acho que a inteligência ela é de fato uma forma ali de um player especializado ou de alguém que tem conhecimento proprietário da indústria poder trabalhar. Agora, na minha visão, eu estou muito mais preocupado com o último item da equação, o dado. Eu tenho dado proprietário, né? Eu estou numa indústria, eu estou numa vertical, eu estou atendendo varejo de supermercado, eu estou atendendo varejo automotivo, eu estou atendendo quaisquer que sejam os segmentos. Eu acho que tem algo que às vezes sai um pouco não tão acentuado, que é o valor de você ter o dado proprietário, né? E eu acho que mais e mais indo para frente, como a inteligência artificial, né, você mostrou a transformação digital, é quase que pensar em ServiceNow e no crescimento que teve nos Estados Unidos, né, com workflow, digitalização de processos, né, todas as empresas de outsourcing, né, as Accenture da vida, Globan, né, teve um crescimento muito grande. E você vê essa tendência perdendo corpo, né, para a inteligência artificial, acho que talvez pela democratização, né, mas eu acho muito interessante que o problema é o mesmo, né. Tem um problema de negócio, eu quero resolver com tecnologia, mas como é que você vai resolver? Você vai me trazer a infra? A infra eu já tenho acesso. Você vai me trazer a inteligência? Você vai me trazer o dado? Então, acho que é super legal trazer isso até para nivelar a discussão. E, por fim, eu acho que é um pouco da minha cabeça como, né, operador / investidor, é como a gente encontra essas oportunidades que a gente está olhando em conjunto em mercados onde eu já tenho a infra, né? A infra está muito mais acessível, até a infra customizada. Eu busco a inteligência já tendo os dados proprietários, né? Então acho que é um pouco o legal assim da discussão. Acho que é interessante. A gente não combinou, né? Mas tem um alinhamento aqui de ideias que é impressionante, porque se bem que eu tenho um pouco mais de tempo de estrada, mas na verdade, como é que eu enxergo a IA, assim como eu enxergo a tecnologia e a aplicação disso na área sobretudo na área de riscos e negócios. O que a gente está falando aqui são de ferramentas, porque em essência o problema é tudo igual, né? Como é que eu faço para usar aquela ferramenta, né? Então, quando você fazia modelos lá atrás, era um outro esquema, eram outra abordagem, outras ferramentas, etc. Mas você tem uma modelagem, você tem uma simplificação de um problema, né? Você utiliza os dados, ou poucos dados que vocês tinham, com a tecnologia que existia na época. O que muda de lá para cá quando a gente fala em IA, né? Quando você fala em democratização, e eu concordo, uma grande barreira de entrada que caiu, sobretudo no sistema financeiro, mas de uma maneira geral, é o barateamento da tecnologia, né? Então, IA, no fundo, os algoritmos, a lógica, o conceito básico já existia há muito tempo, que você não conseguia processar isso de uma maneira adequada, etc. Tal. Da mesma forma que a capacidade de você armazenar dados, etc., como é hoje, mas tem uma questão importante também, que é a publicidade dos dados, daquilo que não é proprietário seu, mas que está fora. Então, para efeito de IA, como é que eu enxergo hoje, até para ficar um pouco mais apaziguado nos meus pensamentos, é que é uma recorrência do mesmo tipo de problema de sempre, né? Eu tenho que me preocupar sim com dados, eu tenho que me preocupar sim com a infraestrutura do momento que eu tenho, né? E o cuidado com isso na geração dos meus modelos e a confiabilidade com que eu... Tem uma camada que eu acho que era super importante, e aí talvez no nosso bate-papo a gente discuta um pouco, que é assim como era no passado, e na minha visão é muito parecido ao que é hoje quando a gente fala em IA, e sobretudo quando você coloca algum modelo dentro do seu processo decisório de negócio, que é o monitoramento daquilo que você está colocando. A gente sabe que os modelos não são perfeitos, né? A gente sabe que tem um percentual ali de possibilidade de falha, né? E o que a gente está vendo aqui agora, na verdade, quando a gente fala em alucinação, a gente fala em curadoria de modelo, o que eu acho que é importante, da mesma forma com que a gente sempre aplicou nos modelos, era justamente ter o monitoramento e acompanhamento da resposta desses modelos. E aí você ganhando confiança, você implantando, você evoluindo e etc, e colocando cada vez mais a serviço do negócio. Então, você pediu os 2, 3 minutos de visão, para mim é o seguinte, a gente está vivendo agora que quando a gente começou a viver também recente no seu gráfico da época de disrupção tecnológica, inovação tecnológica, etc., é a mudança de um patamar de oferta de tecnologia para aplicação no seu negócio, né? Uma necessidade de conhecimento, como é que a gente pode utilizar essas ferramentas e depois utilizar para efeito dos seus negócios. Então,
essa situação, eu acho que é parecida com o que acontece hoje em IA. Daí o que precisa ser feito? E aqui a gente pode bater um papo agora do que eu acho que pode ser, o que não pode ser, mas eu acho que nos próximos slides a gente vai ter, mas a gente tem essa convergência muito grande. Sim, eu acho que houve uma democratização dos instrumentos, sim, os dados continuam sendo as coisas, a variável mais importante nessa equação, na minha visão, né? E, de novo, a gente continua tendo uma necessidade de uma camada de monitoramento, curadoria, averiguação, controle de qualidade, nome que vocês queiram dar, para ver como é que a gente usa de uma maneira crescente, gradativa e segura dessa ferramenta, dessa tecnologia no seu negócio. Opa, legal, pessoal. E tentando trazer um pouco de contexto aqui da provocação do desconectado com o conectado, que eu acho que é a busca aqui do melhor uso, né? Ficou claro aqui algumas preocupações com a questão do dado, né? Com a questão do monitoramento, do uso, se está funcionando e a manutenção evolutiva disso. E eu acho que é um pouco disso, né? Como que a gente traz aqui alguma visão de passo a passo, talvez, para o pessoal, de roadmap ou de como podemos encarar o desafio de colocar a IA, que é o avanço tecnológico, na ponta, né? Para quê? Para trazer esse relacionamento com o cliente 24/7, para proporcionar isso, mas como sendo algo útil, plenamente útil e não desconectado, né? O que vocês têm visto de boas práticas ou o que vocês têm percebido de falha? Que contribuição que vocês conseguiriam deixar assim para os nossos ouvintes nesse sentido? Eu acho até que o legal é que talvez a minha visão seja bem diferente, porque eu lembro que 10 anos, 15 anos atrás, quando você ia num banco, né, independente da razão, já tinha uma cultura e uma ciência muito forte, né, e times esdrúxulamente grandes, né? Então, uma cultura estatística de trabalhar modelos e por aí vai. Eu acho que toda vertical deveria começar pensando na infraestrutura como saneamento básico, né? Não adianta eu querer usar, né, independente da aplicação, né? Não adianta você querer ter um objetivo de negócio se você não tem uma infraestrutura mínima para poder trabalhar a inteligência, que normalmente vai ser o dado que você tem, né? O dado da sua ferramenta, o dado da nota fiscal que transita por você, né? O poder, né? O contexto do teu dado, ele pode ser valioso, mas o valor presente dele é zero se você não tem uma infraestrutura, né? Se você não consegue trabalhar. E a gente passou por episódios assim, né? Então, se você pegar o varejo automotivo, né? Um varejo grande, o queridinho dos bancos, né? Também por conta do volume, né? De financiamento automotivo que passa por lá. Mas algo que me chamava muita atenção é você entrar num grande grupo de faturamento de 10 bilhões, né? O faturamento é alto, a margem é baixa, e você entrar dentro da área de TI e você ter uma dificuldade com integrações entre sistemas, você ter dificuldade em ter um data model, né? Uma taxonomia, uma linguagem comum para falar de dado, né? Ou a conversão para um não é a conversão para outro. Então, eu acho que, começando por uma dor, seria inevitavelmente entender se as empresas estão preparadas com a sua estrutura de dados para poder trabalhar e gerar insights com o mesmo, né? Que verbalmente é fácil, na prática acaba sendo doloroso e difícil. Vou pegar esse mesmo tema e colocar uma visão diferente. A gente sabe que uma das questões mais difíceis que você tem na empresa é você ter uma estrutura de dados organizada para que as diferentes áreas possam usar de uma maneira produtiva. Pegando o caso da IA, já que tem um hype de IA, né, que acho que todo mundo está falando de IA, não importa se é do primeiro escalão até o presidente do banco, todo mundo fala em IA. E por que eu quero colocar de uma maneira diferente? Que eu acho que é uma grande oportunidade da gente ter, via o movimento de IA, que no fundo todo mundo está preocupado com isso de alguma forma, não estou dizendo se de uma maneira correta ou não, mas todo mundo fala de IA, que tem uma necessidade de se mover, seja do ponto de vista estratégico, seja do ponto de vista operacional, por ganho de eficiência, etc. O que eu vejo como uma oportunidade é que você trabalhar com a IA como um fator que vai convergir
para ter informações centralizadas para poder ser usada pela IA, eu acho que é uma oportunidade fantástica que quem está envolvido, etc., poderia aproveitar. Porque é uma chance quase que única de falar de uma maneira lúdica para a organização e para quem decide, né, que você precisa ter uma base de dados estruturada e disponível para que a IA possa ser utilizada. Então, essa, entre aspas, desculpa, eu acho que ela é um fator viabilizador do movimento de você poder trabalhar nessa organização dos dados, que no fundo, acaba sendo a coisa mais crítica e um diferencial, porque se o banco A, banco B, a empresa B estão utilizando a IA, se ela não está usando seus dados proprietários, provavelmente ela está usando alguma coisa comoditizada, então não tem muito diferencial do ponto de vista de negócio. A hora que você começa a ter essas informações, esses dados, de uma maneira organizada e passar a usar a IA, aí sim você pode começar a ter diferencial estratégico do ponto de vista do relacionamento com o seu cliente, attrition, definição de preço, probabilidade, chances de risco, etc, etc, etc. Então eu acho que a IA ela acaba sendo um fator, ela acaba sendo uma linguagem comum para a organização que ajuda a conversar nos diferentes níveis da organização, sobretudo no nível decisório, para você capitanear um movimento de organização dos dados. E aí, é óbvio que isso acaba sendo a questão fundamental para tudo isso. Eu ouvindo vocês dois aqui e pensando nesse momento da economia, né, do aumento do endividamento, acho que vale a pena a gente puxar um pequeno gancho aí, que é, se eu colocar uma IA commodity como o ChatGPT, plugado simplesmente em dados de birô, né? Eu tenho uma IA genérica que todo mundo tem acesso, com o dado que todo mundo tem acesso, que mostra que dezenas de milhões de pessoas estão endividadas, mas não mostra se essa pessoa tem consideração pela minha empresa e me pagaria ou não, me forçando a parar de vender para praticamente toda a população economicamente ativa. Então acho que essa alegoria aqui do porquê ser um especialista focado, né, não ser uma commodity, que sabe do seu produto, da sua empresa, do seu cliente, no intuito, por exemplo, de, se aplicada a cobrança, conseguir identificar as pessoas que têm a tendência de pagar a sua empresa antes das outras, estabelecer um ótimo relacionamento de confiança, poder falar, pô, Vinícius, você é nosso cliente há 20 anos, né? Que agora você já não é mais tão novinho igual na fala anterior. Pô, tô saindo aqui lisonjeado. A gente tem tanta consideração por você, vimos que você teve uma dificuldade financeira. Como que a gente pode resolver isso? Parcelar, tudo mais. Percebe como isso potencialmente fica muito mais amistoso e muito mais receptivo para quem está com dinheiro curto e que vai escolher dezenas de contas para serem pagas e algumas para não honrar o compromisso. Eu acho que esse é uma boa alegoria assim, do que a gente está falando aqui, da questão de estar conectado aos dados ou não estar conectado aos dados e de usar importantes dados de birô, mas que absolutamente todo mundo tem acesso, ou conseguir complementar com os dados do relacionamento do cliente íntimo com a empresa nos últimos anos. Concorda, pessoal? Pode começar. Agora, eu concordo. Eu acho o seguinte, né, a gente tem que pensar sempre qual o patamar que a instituição está. As empresas têm patamares distintos de complexidade, de operação, etc. Evidente que usar uma solução comoditizada já pode ser para a empresa um diferencial importante vis-à-vis do que ela está conseguindo fazer. Eventualmente ela não tem nada, isso é o primeiro passo que eu acho que já é importante. Então, para fazer um primeiro passo, eu acho que não tem problema nenhum eu trabalhar com uma informação comoditizada, que é melhor do que não ter nada. Agora, o diferencial, de fato, vai depender daquilo que você disponibiliza para as suas ferramentas com relação ao relacionamento que aquele cliente tem com a sua empresa. Então, aí sim, eu acho que dá para explorar mais o potencial. Sim, eu ia só complementar que eu acho que ela é uma commodity, né? Ainda mais se pensar no mercado de crédito que você já tem uma infraestrutura de dados como um birô,
para você poder tomar decisões, né? Eu acho que de fato é uma commodity. Agora, acho que sai caro, não necessariamente pelo custo em si de rodar, né, uma campanha ou de rodar uma ação, mas pelo custo de tempo, de foco, né, e de uma frustração corporativa frente, né, a uma inovação. Então, já ouvi algumas vezes no varejo concessionário e também em outras indústrias, olha, eu espetei aqui no Google, né, e vem o Bulge Bracket, né, vem as grandes organizações liderando, e aí, cara, não funcionou essa IA não funciona. Né, quando você vai numa área de negócios que eventualmente não tem a mesma sofisticação que o mercado financeiro, né, mas é canal do mercado, né, eu acho que sai caro por conta dessas frustrações e desses desentendimentos, né, o que eleva a necessidade de ter, às vezes, um parceiro, uma entrega mais verticalizada, né, por assim dizer, né, que eu acho que faz sentido. Agora, tinha um slide que você colocou, que passou aqui, é sobre oráculo. Cara, quando eu falo que a situação é muito parecida com o que a gente vivenciou a vida inteira com relação a modelos, etc., de novo, é mais uma ferramenta diferente. E todo modelo a gente vai lá, testa, a gente observa, a gente acompanha e etc, etc. Por que vai ser diferente com a IA? Né? Como é que a gente pode aceitar, né, inteligência artificial generativa como um oráculo se a gente não tem certeza absoluta de que aquilo lá está 100% correto? A gente sabe que aquilo lá são modelos que estão ali por trás, né, que podem dar respostas e etc. Muitas das vezes estão corretas, mas tem que ter um acompanhamento, a gente tem que ter, pelo menos no mercado financeiro é difícil você acreditar 100% nos modelos. Você não pode delegar a sua tomada de decisão 100% em modelos. Né? Você tem que ter um acompanhamento, você tem que ter uma sensibilidade da resposta, você tem que ver no nível de aderência e etc. E tal. Então essa questão de oráculo, para mim, eu sou meio cético com relação a isso. Eu acho muito perigoso. Né? A hora que você acredita naquela ferramenta, sem questionamento, sem duvidar de que aquilo lá pode ter um nível de erro, eu acho que você pode estar correndo um risco de tomar uma grande decisão errada. Esse ponto aí, Kuma, é interessante porque na nossa visão aqui do mundo de crédito ou de questões estratégicas aí envolvendo venda, negociação de valor, tanto para conceder ou para vender, quanto para cobrar, né? A gente sabe que, no fundo, a empresa vive de fluxo de caixa, tem que gerar resultado e há sempre uma estratégia financeira para garantir o crescimento e o papel econômico dela. Né? Também não conseguiria dormir pensando que tem uma IA decidindo a parte financeira da minha empresa ou do meu cliente de maneira autônoma. Na apresentação pela manhã que o Bruno fez, ele mostrou, pensando em infraestrutura tradicional do mercado financeiro, o motor de decisão como guarda-reio da estratégia financeira. Para quem conceder, com qual limite, com qual taxa de juros, parcelado em quantas parcelas, qual desconto possível ser feito, e uma IA submissa, né? Um grande agente negociador, mas submissa a respeitar a estratégia da empresa e dos especialistas, né? Assim como submissa aos dados do cliente, tanto interno quanto externo, para lhe trazer conforto e empatia e uma situação desse tipo. Se vocês tiverem mais algum comentário para fazer nesse sentido de contingência, de informação importante, de prioridade, roadmap, eu acho que faz muito sentido, assim. Acho que do meu lado, assim, é mais essa jornada de você, primeiro, e aí na nossa caminhada até então, né, ter uma ambição do que você quer fazer com um dado, que eu acho que, de uma certa forma, também é uma commodity, né? Acho que se você tem, por exemplo, a RP da TOTUS, quantas pessoas dentro da TOTUS não pensaram que eles poderiam, né, fazer um underwriting ali usando, né, os recebíveis dos clientes e, enfim, formalizar uma parceria com o banco e acontecer. Isso tem anos, né? Então, acho que precisou, né, ter uma maturidade maior até chegar lá. Então, acho que, assim, para a gente que está um pouco nessa trajetória, primeiro, ter o cuidado de organizar os dados e ter uma taxonomia, eu falo, o modelo de dados em comum,
parece pouca coisa, mas a linguagem ela importa, né? Ainda mais dentro de organizações. Segundo é realmente testar essa inteligência, que seria a segunda camada, né? Então, olha, eu vou fazer o crédito dessa forma, ou vou conceber uma venda, ou vou priorizar, ou vou fazer um lead score. Eu acho que a inteligência, com certeza, traz uma capacidade de você orquestrar e ter motores de decisão, né? Poder atacar, porque está difícil você pensar de uma forma linear sobre modelos, né? Esse dia a gente estava montando propensão de momento de compra e a propensão de poder de compra para a compra do automotivo, né? E aí a primeira pergunta é, cara, se o Bill Gates aparece aqui querendo comprar uma Kombi, ele é alta, média ou baixa propensão? De renda, pô, se bater aqui no Berô, vai dar, pô, esse cara é altíssima propensão, né? O cara tem, né, liquidez. Mas o ponto ele é o perfil, então você começa a fazer perguntas que estão fora daquele ambiente ou conjunto de dados que você está acostumado a subscrever, né? Então, acho que a gente tem feito essas respostas para, então, organizar os dados, criar essa inteligência, mas eu acho que tem uma vantagem muito firme, muito forte, em você, de fato, ter o dado proprietário, né? Então, passando a bola, eu acho que é um pouco o que a gente tem vivendo isso, sabe? Especialmente para verticais. Eu concordo com você, mas e tem uma coisa que eu acho que ela é interessante, né? Tem os dados proprietários e tem a possibilidade de explorar os dados públicos de uma maneira totalmente diferente do que se fazia no passado, né? E justamente essa capacidade de processamento que a gente tem hoje, né, advindo da tecnologia barata e tudo mais, isso cria uma forma de poder fazer uma análise e os modelos completamente diferentes, né? Sabe lá Deus que variáveis vão aparecer de comportamento agora que nunca foram utilizadas, né? Porque eu tenho uma capacidade de buscar em algum lugar nesse mundo, nessa rede que está por aí, identificar algum tipo de comportamento, alguma informação e dados adicionais que jamais pensava e, obviamente, além dos meus dados proprietários. Então, acho que os dados proprietários, eles ajudam a ter o diferencial do relacionamento com a sua empresa, mas ele pode ser completado por comportamentos fora do relacionamento com a minha empresa. Eu acho que isso aí também é uma beleza que tem nas ferramentas que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que a gente acaba unindo dois universos distintos de coisas para poder alavancar mais o resultado dos meus negócios, né? E aí eu acho que volta um pouco para você a importância do orquestrador, né? Porque assim, indústria que você tem multimodelos, olha, assim, francamente eu fiz estatística, mas quando eu paro e olho um modelo que às vezes eu rabisquei na mão de propensão, né? Usando uma cabeça mais linear, árvore de decisões e por aí vai, e você coloca num Python e faz uma regressão e, cara, deixa a computação rodar, às vezes é muito difícil até entender o que o motor está fazendo. Embora dê resultado, você fala, cara, peraí, essas variáveis não são... qual é que é a palavra? Assim, não tem uma clareza, né? E você sabe que isso é um dos tabus que a gente tem no sistema financeiro, né? Enfim, a gente não saber exatamente o que está sendo utilizado para tomar decisão cria uma certa angústia no processo decisório, né? Mas eu acho que isso ele tende a mudar pela evidenciação dos resultados, né? Então, o que era muito difícil no passado recente, né, de você mostrar o acompanhamento dos seus resultados em coisas que você não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Lá atrás, redes neurais, etc., você não conseguia nem falar porque dava qualquer coisa de resultado e ninguém conseguia comprovar. Agora, eu acho que a gente tem uma capacidade importante de poder gerar situações de testes, acompanhamentos, etc., para mostrar que aquele bicho que você pariu ali, que você não sabe exatamente o que tem lá dentro, muitas vezes, o resultado dele é bom para um dado tipo de situação. E você comprova que, olha, isso aqui que acontece. Então, não é que se sinta confortável, mas te dá um nível maior de segurança por evidências do comportamento daquele tipo de modelo. Então, é um cenário diferente do monitoramento, da forma com que você comprova, da forma com que você valida o modelo, da forma com que você submete um modelo para aprovação no nível mais alto que tem que ser aprovado. E muitas vezes esse nível, obviamente, não é o técnico.
né? A gente está falando dos comitês executivos, etc., que nem sempre os decisores entendem exatamente a técnica que você está falando. Entende os resultados, muitas vezes. Então, o que muda da tecnologia que barateou? Você tem que usar a tecnologia barata para mostrar de formas diferentes como os resultados fazem sentido. E muitas vezes é pela evidenciação dos seus testes, porque é uma massa muito maior, você começa a fazer um monte de cenários diferentes, você começa a criar situações onde quem está tomando a decisão consegue visualizar aquilo que está acontecendo de uma maneira mais robusta do que no passado você não conseguia, porque muitas vezes você não conseguia nem gerar a massa de teste. Eu ouvindo vocês aqui, o Vinícius deu um detalhe falando do integrador. Em alguns momentos nós passamos por modelos de risco, de cobrança como collection e de propensão também, né? Eu gostaria de ver a opinião de vocês, tudo mais, da seguinte situação. Naturalmente nós temos hoje uma cabeça fragmentada de processos da empresa ao entorno do cliente, né? É muito comum, da minha experiência, por exemplo, e depois vocês compartilham de vocês, nós pensarmos como a campanha ou a ativação do cliente, o acionamento do cliente, um papel de responsabilidade do CRM, e que posteriormente, depois disso, a área de risco pode simplesmente falar não para o cliente que foi aquecido pelo CRM. E minha hipótese aqui é que isso gera ineficiência, churn, insatisfação e perda de oportunidade, tanto pelo investimento do acionamento, quanto pelo desgaste com o cliente que eventualmente se aproxima mais de um produto de outro fornecedor. Quando falamos de orquestrador, nós estamos falando que a IA tem capacidade de buscar no CRM a propensão, buscar no motor de risco a possível aprovação, buscar a informação do cliente dentro do Data Lake sobre o que é esse cliente dentro dessa empresa ao longo da história, para elaborar argumentos de abordagem, tentando fazer a venda baseado no que ele é, usando o relacionamento como argumentos de venda, já em condições aprovadas de crédito, né? A pergunta que eu gostaria de falar, para não ficar também assim só IA como mais eficiência, IA como substituição de atividades operacionais humanas cognitivas, eu queria provocá-los da oportunidade de resolver gap de processo como esse descrito, o quanto disso pode ter de dinheiro na mesa, na expectativa de vocês ou na experiência de vocês, o quanto isso pode ser diferencial para esse momento que a gente está vivendo econômico de a crise chegou e tende a piorar um pouco até 2026, né? Como também ideia aqui para o público de nós podemos não só melhorar o que fazemos, mas revermos algumas coisas para dar um segundo delta de processo de operacionalização, de benefício para a empresa, para o cliente e para as nossas metas, né? Claro que no fundo, né, se fizermos nosso melhor trabalho, ganharemos com isso também recompensa. Não, acho que primeiro você tá situado num lugar, né? E aí como conhece bem os ciclos, né, de crédito, eu acho que para o automotivo em si, quando o custo do crédito aumenta, tende a afetar bastante a cadeia, né, por conta da dificuldade de você encaixar aquele veículo financiado, seja em aprovações por apetite a risco, seja o custo da parcela. Mas eu acho que assim, te requer, né, e aí por estar na América Latina, ser mais criativo, né? Então a gente vê essa necessidade sim, e aí olhando para a indústria, né, voltando no tema da orquestração, né, de buscar ter modelos, né, que se adequem a esses diferentes cenários, né, de taxa de juros, não só por uma questão de apetite, né, de dar o underwriting, né, mas de formas criativas de conseguir servir de fato essa solução que é a compra do bem. Então, no automotivo, algumas coisas interessantes estão acontecendo. Um aumento muito grande na parte de moto do uso de saque aniversário FGTS, né, que é
o clássico para ele conseguir, né, hoje em dia, dar entrada no bem. Você tem na 4 rodas a utilização de consórcio. Não só o consórcio como para aquele cara que foi tá negativado ou não conseguiu ter um crédito, mas para um cara que nem eu que tem um carro e a metade do valor dele já dá entrada num novo. Então acho que tem muitas possibilidades, né? Talvez não vai caber tempo para passar por todas, mas acho que sempre quando o negócio aperta, né, abre muita criatividade para poder tentar novas coisas. O que a gente vê, por exemplo, no banco, onde a gente trabalhava e etc., é que a possibilidade de você usar um orquestrador, como a IA, por exemplo, pode ser, os riscos ficaram muito mais integrados, né? Passou-se o tempo que você falava risco de crédito. Pô, a gente viu vários painéis aqui sobre fraude, né? Então, a gente unia bastante lá no banco risco de crédito, risco de mercado para ver alguma oscilação dependendo do tipo de produto, tipo de cliente, né? Integração com prevenção à fraude, né? Então, isso faz com que você olhe o cliente de uma maneira única sobre as diferentes visões de risco que você tem, né? Então, eu acho que o fato de você ter uma ferramenta que possa fazer essa orquestração permite com que você olhe para o negócio de uma maneira integrada sobre as diferentes disciplinas de risco na hora de tomada de decisão de risco, né? Então, não é só risco de crédito, tem risco de mercado, tem prevenção à fraude, e só não vou falar mais nada agora, mas assim, tem o risco cyber, né? Então, assim, eu não consigo visualizar, por exemplo, a gente falando de IA, né, sem pensar no risco cibernético. Isso aí fica para o próximo capítulo, talvez no próximo evento. Bom, pessoal, chegamos no tempo aqui. Agradeço a todos. E nesse momento vai ter aquele prometido sorteio. A nossa chance de ganhar aumentou, né? Como ficou pouca gente, os resilientes serão beneficiados com alta probabilidade. É isso aí.